visando alcançar o objetivo, mais esse, dessa vez, que nos propusemos para essa encarnação presente. Não é a primeira, não é a última, mas ela é especial. Nosso irmão comentou aqui sobre a gratidão a Jesus pela encarnação, por essa encarnação. O interessante que eu falei, essa é a melhor que nós estamos. Olha que coisa interessante é mesmo, né? De tantas encarnações, de tantas lutas, de tantos testemunhos, de tantos erros, de tantas vitórias, de tantas frustrações, nós chegamos nesse ponto agora em que podemos fruir da doutrina espírita. A doutrina espírita que não nos faz melhor do que ninguém, mas que nos abre um leque de entendimento que é inigualável. A doutrina não nos faz melhor do que ninguém, mas nos dá um entendimento da nossa vida, do porquê que a gente está aqui, para que nós estamos aqui, o que Deus espera de nós, para onde nós vamos quando a gente não estiver mais aqui, voltar para a nossa verdadeira pátria, né? O interessante é que a gente fala em verdadeira pátria e parece que a nossa vida é na espiritualidade, ver a vida real e a vida eterna, mas fica parecendo que essa aqui a gente veio para sofrer. Então, a nossa verdadeira pátria, a gente fala assim, quando eu voltar para a pátria espiritual, a gente imagina assim que vai ser uma maravilha, embora a gente não acredite mais no paraíso, né? Mas a gente imagina isso e parece que a gente relega essa experiência nossa atual para uma situação ainda arraigados no entendimento, ou no desentendimento até dos nossos erros. A gente leva muito à frente das nossas possibilidades, dos nossos erros. E com isso a gente se enche de culpa e a gente tem tudo para a nossa felicidade. A gente tem um corpo que, embora as suas limitações naturais, uma máquina aqui orgânica, a gente tem tudo para poder utilizar dele como templo do nosso espírito para a gente ser feliz. Nós escutamos aqui para a gente ter alegria, para a gente servir. O Evandro nos chama para a gente servir, para a gente fazer o bem. E o bem que a gente faz em qualquer lugar, a nossa advogada em toda parte. Quando a gente é chamado à tomada de contas e a gente é encontrado na prática do bem, pede a misericórdia de Deus que a sentença seja suspensa por tempo indeterminado. Quando a gente é chamado para tomada de conta das nossas possibilidades, dos nossos erros, e a gente é achado encontrado na prática do bem, pede a misericórdia de Deus que a sentença seja suspensa por tempo indeterminado. O que é isso? A doutrina nos ensina, né, de causa e efeito, ação e reação. Então eu tenho que pagar o que eu fiz de errado e não tem esse negócio de fazer o bem e sentença ser suspensa, não. Não fui eu que falei, nem nós falamos. É uma mensagem do Evandro, através do Chico Xavier, porque apesar dos nossos erros, Jesus não espera de nós espetáculo de grandeza. Porque Ele sabe, no nível que nós estamos, num planeta de provas e expiação, o nosso irmão lembrou aqui também, que Deus queira e a gente faça da nossa parte a fim de poder retornar nesse planeta numa próxima oportunidade, já em que o bem vai prevalecer, num planeta passando de provas e expiações para o planeta de regeneração, embora a gente vai estar em convalescença ainda, mas já tendo a capacidade de fruir do bem e o bem estando mais presente na nossa vida. Então, essa vida nossa aqui é uma grande oportunidade, não só da gente reparar os nossos erros, sim, mas acima de tudo, não dizia Divana de Ângeles, reencarnação, desculpe repetir aqui, não dizia da Divana de Ângeles, reencarnação é merecimento, não é punição, é merecimento, mesmo porque Deus nunca nos pune, Deus não nos castiga, mas como bom pai zeloso que é, nos corrige. Nos corrige com amor. Desculpe repetir aqui também na lição do nosso livro Céu e Inferno, na primeira parte do Céu e Inferno, capítulo 7, item 20.
independente do que a gente faça ou deixe de fazer. Olha que coisa interessante. A gente tem que começar a pegar essa nossa doutrina e esses dizeres, essas colocações de Jesus, tirar o véu da alegoria, sim, mas nós não vamos tirar o véu da alegoria. Emmanuel está tirando para nós. Emmanuel tira o véu da alegoria, André Luiz, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo tira e nos mostra o que Jesus quis dizer. A gente precisa tirar isso e pegar essas orientações que a gente recebe de Jesus e agora sem o véu da alegoria e refletir nela para o nosso bem. Senão a gente corre o risco de voltar para cá como nós voltamos e achar que nós estamos sofrendo, e a gente corre o risco de chegar de lá e com o mesmo nível de orgulho e de egoísmo que nós chegamos aqui, esse sofrimento vai valer para alguma coisa, mas não para tudo. Nós nascemos para sofrer. E a gente volta a questionar de novo, como não, se a gente tem que pagar o que a gente fez, é ação e reação e causa e efeito. É ação e reação, causa e efeito. E Jesus conversando com Tiago, e Tiago falando que essa questão de alguém fazer alguma coisa com o outro, aí o outro tem que voltar para fazer alguma coisa para esse que fez, e fica uma bola de neve, isso nunca acaba. Jesus pergunta para Tiago, então, Tiago, como está escrito na lei a questão da redenção do homem? Livro Boa Nova, ação e reação, no livro Boa Nova, pecado e punição. Como está escrito na lei sobre a redenção do homem? E Tiago fala assim, também está escrito na lei, olho por olho, dente por dente. Tiago não tinha entendido, não tinha percebido ainda que com a vida de Jesus, a lei de Italião, de olho por olho, dente por dente, que foi um avanço, quando ela foi promulgada, e foi sim, porque eliminou a questão da pessoa prejudicar uma pessoa da família e essa família prejudicada voltar e prejudicar toda a família do outro, já foi um avanço. Para o nosso entendimento daquela época, a época de Moisés, 1400 anos antes de Cristo, já está bom. Se você fizer só o que ele te fez, já está bom. Mas Jesus vem e desabona a lei de Italião e vem falar, amai os vossos inimigos. Lógico que nós não vamos conseguir amar uma pessoa que pode nos querer bem, não pode, a gente não se simpatiza, uma questão de afinidade até, nós vamos ter o mesmo amor para essa pessoa, para outra pessoa que a gente tem maior facilidade de convivência. Mas a gente vai oferecer, ou vai oferecer a outra face. E oferecer a outra face não é se deixar esbofetear, é a gente não vingar. Porque a vida é tão sábia, e a vida é tão bem ordenada e coordenada por Deus, o nosso planeta Terra, pelo nosso Cristo Jesus, que além dessa nossa Terra, ainda comanda, ordena mais três outros planetas, né? Um planeta de Capela, Sírios, e um outro planeta Quirion, né? Quirion, o planeta de Capela e o planeta Sírios, onde colocado que Nossa Senhora veio do planeta Sírios, né? Então Jesus coordenando tudo isso as possibilidades nossas de não fazer o esplendor de virtudes, é porque desse nosso nível de evolução, desse planeta de causa, de punição e planeta de provas e expiação, né? A gente não tem condições ainda de dar um exemplo de grandes espíritos, e Jesus não espera isso da gente. E por isso ele está junto com a gente. Nesse livro Céu e Inferno, nesse item 20, está escrito lá que, independente do que a gente faça ou deixe de fazer, Deus nunca nos abandona. Como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai vivenciar isso no nosso dia a dia? Como é que a gente vai pegar? Deus nunca nos abandona com pagar o que nós fizemos de errado. Como é que a gente faz? A gente coordena isso ou incrementa uma coisa na outra para a gente poder entender, para ajudar na nossa vida. Independente do que a gente faça ou deixe de fazer, Deus nunca nos abandona. Como assim? E ele continua indo nessa lição, nesse item 20. Esse é o Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura no Céu e no Inferno. Primeira parte, capítulo 7, item 20. Independente do que você faça ou deixe de fazer, Deus nunca nos abandona. Então, como que a gente pode fazer então essa inter-relação ou interligar esse Deus nunca nos abandona com pagar o que nós fizemos de errado? Primeiramente, a gente acha uma condição que põe de lado essa questão de pagar, quando a gente lembra que o amor cobre
multidão do nosso pecado. É o que Jesus fala para Tiago. Quando Tiago chega e fala, Senhor, na lei está também olho por olho, dente por dente. E Jesus fala, Tiago, eu não me surpreendo de você, como todos os homens, colocar a justiça de Deus no maior edifício da humanidade. E você esquece que o meu primeiro mandamento, antes do não adulterarás, não matarás, não falarás o nome de Deus em vão, eu coloquei uma lembrança de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Por que Jesus vem falar para Tiago para amar a Deus acima de tudo? E Tiago ainda não entende como é que vai ter essa questão de alguém fazer mal para o outro, tem que vir um outro para fazer mal para ele, e vem um outro e vira uma bola de neve, isso nunca acaba. E Jesus explica para Tiago que é só quando os dois se sentirem irmãos, olha que coisa, quando os dois se sentirem irmãos, filhos do mesmo pai, nascidos para a mesma coisa, e com destino fatalmente já estabelecido, consumado ainda não, mas estabelecido para a nossa eterna felicidade e saúde plena, quando a gente entender isso, a gente vai deixar então de ter essa questão da vingança, de fazer o mal daquele que nos fez mal, e se sentindo irmãos, vai acabar a necessidade do escândalo. E Jesus nos ensina, é necessário que venha o escândalo. Mas por quê? Mas ai de quem vem, por quem vem o escândalo. Como que é isso? Olha que coisa tanto inteira, essa coisa de Jesus ensinado para nós e colocado, que às vezes a gente passa, às vezes en passant, ou às vezes a gente passa sem dar a devida reflexão, e a gente passa e vai tocando a vida, e essas reflexões nos ajudam sobremaneira a entender essas colocações de Jesus e a nossa própria vida. A gente deixa de sofrer por sofrer. Porque está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o bem e o mal sofrer. O que é bem sofrer? Como é que é bem sofrer? Gostar de sofrer? Isso quando você gosta de sofrer? Hein? Masoquismo, né? Cuidado. Isso é masoquismo. E mal sofrer. A gente vai aprender nessa mesma lição, a gente aprende até sobre a prece, quando o Espírito que deu a lição, não sei se ela foi a mulher que deu essa lição do bem e mal sofrer, ele fala, a prece é um sustentáculo para a alma, dando um parênteses aqui para a prece. A prece é um sustentáculo para a alma, pronto. Você vai ficar sustentado pela prece, mas ela por si só não basta. E aí? Está lá na nossa lição, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem e mal sofrer, bem-aventurados os aflitos. A prece é um sustentáculo para a alma, mas ela por si só não basta. O que é sustentar? O que é a prece? Quem de nós que ora todos os dias? Tendo tempo, a gente acorda atrasado, a gente tem compromissos, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e o Chico fala uma frase interessante, né? Faz uma prece quando você sair de casa e depois quando você voltar. Entre sair e voltar, você fazendo essa prece, você vai perceber o tanto de coisa que você foi sustentado, amparado e auxiliado. Faz uma prece antes, depois volta e agradece. Entre esse meio termo, você vai perceber o tanto que você foi sustentado, inspirado e auxiliado. Esse é o nosso Deus, que nunca nos abandona. E que, além de não nos abandonar, nos designa um espírito de maior conhecimento, de maior madureza espiritual, de maior maturidade espiritual, que nos acompanha e nos inspira para o bem. Nosso espírito protetor. Ele está do nosso lado, ele nos inspira, ele nos auxilia, e às vezes nem sempre a gente lembra, pelo menos de fazer um pensamento a ele de gratidão, né? Tem uma passagem interessante, né, que do livro do André Luiz, que tem uma senhora eles estão visitando uma casa lá no livro do André Luiz, não lembro qual, e eles vão lá vendo a senhora está fazendo, depois do dia inteiro eles acompanham a senhora, essa senhora, saindo de casa, fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o que, depois chega à noite, ela vai fazer uma costura lá numa camisa, um negócio, está costurando assim, e espeta o dedo na agulha, né? Nossa senhora, mas o que eu fiz para sofrer tanto, né? Que dor é essa? Aí o pessoal fica com o André Luiz, fala, André Luiz,
o guardião dela evitou que o ônibus pegasse ela, porque ela estava olhando para o outro lado, ela não pisou numa poça que ela ia ter um problema na perna e caiu. Você fez o dia inteiro, agora ela espeta o dedo com a agulha e reclama tanto da vida assim, ele está quase morrendo de dor. Aí o André Luiz assim, o rapaz fala para o André Luiz, né, o mentor, fala, calma. Um dia ela vai ser espírito protetor também. Então é mais ou menos isso que a gente. Interessante, essa graça. Tem uma série aí, eu assisti alguns aí, não assisti tudo ainda, e já tem. Explodiu não é uma boa palavra, mas avançou no mundo inteiro, né? A série The Chosen, né? Você vê um Jesus que sorri. Você vê um Jesus que olha de lado assim, e vai curar uma pessoa que olha de lado e sai de perto só para ver a pessoa ser curada e agradecer assim, com alegria. É um Jesus próximo da gente, é esse que é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus, que quando fala da cruz, antes de já terminando a sua vida no corpo aqui, ele se volta para o céu e fala, Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que é isso? Isso é uma frase em hebreu, interessante essa passagem mesmo. Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eloi, Eloi. É uma frase em hebraico. Jesus não falava hebraico, Jesus falava aramaico. E que coisa é essa? Que interesse que tem isso? Jesus falou essa frase em hebraico, porque lá debaixo da cruz ali estavam uma série de sacerdotes. E os sacerdotes, eles louvam, os judeus louvam e glorificam a Deus, citando versos do Davi, dos Salmos de Davi. Eles citam os versos e cantam os versos do poema dos Salmos de Davi. E esse salmo é o Salmo 22 de Davi. E ele começa assim: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Mas Jesus se sentiu abandonado por Deus. Meu pai, por que me abandonaste? Ele fala a língua dele, a língua dos judeus hebraicos. Não, é porque com essa quantidade de sacerdotes da lei ali, que eram judeus, eles conheciam e conhecem de cor até todos os inúmeros salmos de Davi, e eles louvam a Davi cantando, recitando os salmos de Davi. E esse é o Salmo 22. E esse Salmo 22 fala, entre outras coisas, que a túnica de Jesus seria leiloada, seria sorteada, que nenhum osso do Messias seria quebrado. Isso lá em Davi, gente, né? Eu não vou lembrar aqui, na verdade eu não sei quantos anos Davi nasceu, viveu antes de Jesus, alguém sabe? Parece que é 800 anos? Parece que é. Ele descreve todo o martírio de Jesus, o Salmo 22. Salmo justo, isso mesmo. Sobre o Messias. Hein? Sobre o Messias. Falando sobre o Messias, né, Paulo? E ele descreve tudo isso mesmo. Mas aí, por que Jesus fez isso? Senhor, por que me abandonaram? Porque com os sacerdotes lá, eles compreendem que Jesus, recitando o Salmo de Davi, ele efetivamente era o enviado de Deus. Ele era o Messias enviado de Deus. Só que aí já tinha, como deveria ser, né? Já tinha acontecido a crucificação do Cristo. Mas é interessante a gente ver isso, às vezes, se a gente não ter essa informação de outras pessoas, a gente acha que Jesus então estava achando que Deus tinha abandonado ele. Por que eu lembrei disso? Porque nesse item 7:20 do céu e do inferno, no Código Penal da Vida Futura, é falado lá que independente do que a gente faça ou deixe de fazer, Deus não nos abandona. Então, meus irmãos, parece então que nós estamos então no paraíso. Então, parece que o que eu estou falando, está tudo muito bem, nós viemos aqui, nós vamos ser felizes aqui, vamos ser felizes lá. Não é bem aqui. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas nós estamos num planeta que, para além de a gente refletir sim do que a gente deseja, do que a gente quer, a gente não pode esquecer do que a gente tem e do que a gente se serve do que a gente tem. Aí eu repito o início aqui, é começar pelo nosso corpo. Quanto vale a gente estudar?
Quanto vale materialmente a gente ver, enxergar? Quanto vale a gente falar? Quanto vale um dinheiro de todas as coisas que a gente não tem, que a gente tem? Eu já falei aqui, é interessante, eu me surpreendi com isso, não sabia. Quanto vale a nossa língua, que determina os gostos de cada coisa que a gente vai comer, né? Eu falo isso sempre, eu falo isso, eu lembro, eu falo que diz que a ponta da língua é o doce, viu, Paulo? Vocês são do doce. Eu acho que a minha, quase que a língua inteira é doce, porque tanto que eu gosto de doce, aí minha boca recheada. Já falo em doce, pensa em leite condensado. Então, quanto vale essa língua nossa, meus irmãos, que identifica na ponta aqui o doce, identifica lá no fundo o azedo, o amargo, identifica do lado de cá o azedo, identifica do lado de cá, qual que é o outro? Não sei. O azedo, o doce, o amargo e o... Hein? Salgado, doce, obrigado. Você não pode faltar mais. E o salgado, a língua, meus irmãos, na língua pronta aqui, na língua, quanto que vale isso? Ah, mas isso aí tudo bem, eu nasci assim, tudo bem. Nós nascemos com isso de graça. Eu já falei aqui dos chips, nós nascemos 2 chips aqui, as glândulas suprarrenal, que coordena a nossa pressão arterial, coordena o batimento cardíaco, libera o cortisol, sim, do estresse, mas é importante o estresse em determinada situação. Controla a nossa quantidade de magnésio, sal e mais outros elementos químicos do nosso corpo. Duas coisinhas desse tamanho aqui do lado do rim aqui, adrenal ou suprarrenal, por cima do rim ou do lado da adrenal, libera adrenalina, não é? Não é isso? Libera adrenalina, e nós nascemos com isso, meus irmãos, com um chip, 2 prontinho. Eu fiquei sabendo isso há pouco tempo, depois dos meus 68 anos, que eu nunca sabia disso aqui, e graças a Deus nunca deu problema. Lógico, às vezes tem um problema, você tem que fazer, como é que chama? Hemodiálise, né? Problema dos rins, não sei o quê. Mas assim, e o tanto de coisa que a gente tem bom? Por que eu vou me pegar no que me frustra, ou que aparentemente me frustra, e eu vou esquecer tudo que me abençoa? Tem um livro do Chico, né, psicografia do Emmanuel, que chama Palavras de Vida Eterna. Deus te abençoa, tem uma lição maravilhosa. Deus te abençoa. Então, meus irmãos, essa doutrina que é de consolo, e uma doutrina... E o que o Consolador, né, a gente fala, o que o Consolador faz? O verbo, não, Consolador não é verbo, é verbo, Consolador, né? Consolador, consola, né? Consola. Então, nós temos que pegar essa doutrina nossa, ninguém está colocando à parte as nossas dificuldades. Ninguém está aqui falando que nós estamos no paraíso, nós estamos num planeta repetindo, de provas de expiação. Mas que a grande antes prefere chamar de que nós merecemos, a reencarnação é merecimento, não é punição. E se a gente passar e fazer uma reflexão na nossa vida, de quando, um tempo atrás, quando nós nascemos até hoje, a gente vai ver que parece que o saldo é positivo. Parece não, com certeza é positivo. Passando por muita dificuldade. Ninguém vai tirar uma perda de um ente querido, uma mãe que perde um filho que perde uma mãe, que perde um pai, uma doença, uma dificuldade financeira, trabalhista. De relacionamento são os maiores. De relacionamento é interessante essa questão de relacionamentos, quando a gente vê na lógica do bem, né, os nossos relacionamentos ser o nosso maior desafio. O nosso maior desafio é relacionar um com o outro. E naquele código genético que eu já falei aqui, do chimpanzé que tem 98% do nosso código genético, do mosquito que tem 85% do nosso código genético, 99% dos nossos códigos genéticos de toda a humanidade são mais ou menos iguais. Parece que como se a gente fosse efetivamente gêmeos univitelinos, embora não sejamos, mas somos irmãos do mesmo pai. 99% do nosso código genético é igual. Nosso código está lá na pesquisa de Harvard, lá nos Estados Unidos, que o pessoal fez desde 1900, não sei quanto, e chegou agora no final com esse entendimento. Então, se a gente tem tudo isso, né, o que deve nos mover e nos motivar a viver? E aí a gente entra de novo, né? Desculpe repetir aqui, mas uma situação, o Emmanuel fala que o mal não merece comentário, né? Mas nós estamos numa situação hoje, também é natural, e é esperado e está previsto, o sermão profético de Jesus,
capítulo 24 e 25, mais o 24 do Evangelho de Mateus, né? Que está acontecendo, tudo isso que está acontecendo está previsto lá nesse sermão profético de Jesus, e depois com Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala a mesma coisa também de tudo que está acontecendo. Então, nada disso está fora do previsto. Não está nada de cabeça para baixo. O Chico falou que não estaria nessa época, né? Parece que está ainda rodando mesmo, de cabeça para baixo. Mas nada está em desacordo com o planejamento espiritual. Está tudo certo. E se está tudo certo, então, e nós estamos aqui nessa época, o que a gente pode fazer, se não por acaso nós estamos aqui nessa época? E numa época em que 700 mil pessoas optam por atentar contra a própria vida. E com certeza nenhuma dessas, nós não estamos aqui criticando de maneira alguma, seria uma leviandade sem tamanho a gente criticar e julgar uma pessoa. A gente não sabe o que cada pessoa que opta por isso está passando. Nós temos o dever nem por caridade, dever por hombridade, até você respeitar essas pessoas. Mas são 700 pessoas que suicidam por ano, que enxergam, que falam, que andam, que tem suprarrenal, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo. O que falta para essas pessoas, meus irmãos? A maior parte, né, a gente já falou aqui, dos 14 aos 29 anos, tem uma criança de 14, 20 anos, 30 anos, tem que tentar contra aquilo. Mas ela está passando essa dificuldade, tá? Mas ela não quer morrer. Ela quer acabar com essa dificuldade. Aí entra de novo a doutrina espírita como um consolador prometido. É que nós vamos falar depois desse tempo. Falta para essas pessoas o conhecimento espírita. Então só espírita não suicida. Né? Nós não vamos criticar aqui, mas de uma forma especial, talvez não única, porque Deus espalha suas bênçãos, suas misericórdias de toda forma para todos nós, seus filhos amados, né? Mas de uma forma especial, sim, essa doutrina nos consola, nos esclarece, nos ajuda. Mostra por isso que no começo eu estava lembrando que a gente não pode colocar que nós viemos pagar, nós viemos aprender de novo, fazer melhor agora. Por isso que como é que se chama? Sérgio. Por isso que o Sérgio colocou aqui, nós temos que ter a gratidão a Jesus por essa nossa encarnação e tantas as outras, mas essa presente, que essa é a melhor. E é mesmo, Sérgio. Acertou? Essa é a melhor. Essa nós estamos no momento, então, que a gente tem essa doutrina que nos auxilia sobremaneira, e uma doutrina que aponta para nós a misericórdia de Deus, até pelas datas, até pelo tempo, até pelo tempo. Nós já falamos aqui, eu vou falar de novo, porque atenta com o que a gente está falando. Nós estamos aqui mais ou menos no livro Caminho da Luz, em torno de 200 mil anos que a humanidade está aqui, na época da Síria, que ele fala lá, e tem alguns mais detalhes para a gente pesquisar lá, mas em torno de 200 mil anos. Então, desses 200 mil anos, quando chegou em 1400 antes de Cristo, nós recebemos o que é considerado a primeira revelação. Quem? Não, a primeira revelação, Moisés. Primeira revelação, Moisés. Então nós esperamos 200 mil anos, aí recebemos a primeira revelação, 1400 antes de Jesus. Primeira revelação. Ao tempo que nós esperamos para receber Moisés. Moisés foi os 10 mandamentos, olho por olho, dente por dente, foi um avanço, uma certa coisa. Vamos entrar no mérito aqui de outras coisas. Chegou Moisés. E depois de Moisés, vem quem? Jesus. Quanto tempo depois? 1400 anos. Então nós esperamos 200 mil para a primeira revelação. E só 1400 para o segundo. É pouco demais, né? 1400 anos. Para nós que somos eternos, é um estalar de Deus. Olha que maravilha de doutrina. Gente, de novo, todos temos problemas, todos temos dificuldades, todos temos testemunhos, todos temos lutas, todos temos sensação de medo, de pânico, não nem todos de pânico, mas temos sensação, temos insegurança, temos culpa. Todos nós estamos aqui pensando na escola, e a escola se resolve problemas. Todos nós temos. Mas nós não podemos, de novo, pegar a doutrina e rechear ou alimentar essa doutrina só com as coisas ruins que nós estamos aqui para pagar, e é necessário o escândalo, mas aí por quem veio o escândalo? Nós temos que falar assim, na misericórdia dessa doutrina, na bênção, no consolo que ela traz para nós. Por isso que a gente entende
que essas crianças de 14 a 29 anos, que atentam contra a vida no primeiro ciclo de maior suicídio, efetivamente não querem morrer, mas têm ignorância desse consumo que nós temos. E a segunda turma que mais atenta contra a vida? Os idosos. Nós, né, Paulo? Os idosos. Aí você passa 50, 60, idoso é de 90 para mais, né? Eu estou no 68, na primeira, não estou brincando, né? Idoso é de quanto? Mas as dores começam mesmo de 70 para cima. Se você acordar e tiver alguma coisa, tem alguma coisa errada, né? Brincadeira à parte, né? Mas assim, os idosos, o que é? Sei lá, de 60 para cima, 70. E essa doutrina é tão boa, que essa meninada que está hoje aí, né? Que a gente vai digitar nesse negócio aqui, é um dedo assim, que você demora tanto que é melhor você falar, e você fala, erra os negócios, nós vamos voltar e vamos ser neto dessa molecada depois nós vamos brincar, né? Nós vamos transferidos, nós vamos falar, deixa, isso fica brincando assim. Eu estava lá em casa um dia, eu já falei isso aqui um dia, e uma amiga vizinha lá, a gente estava numa reunião lá embaixo, a gente mora num apartamento lá de prédio, 5 andares, estava lá embaixo. Aí a Fernanda chegou e falou, Johnny, eu acho que quando começou a sair isso aqui, eu já tinha uns 50 anos já disso aqui, mas ela chegou e falou, Johnny, eu acho isso aqui assim, como é que eu faço? Eu falei assim, eu sabia, né? Eu falei, eu vou falar para mim, para o estrangeiro, eu falei, peraí, vamos perguntar aqui. Fulano, vem cá, como é que é isso aqui? Ele fez assim, entregou, passou o dedo, eu falei, eu não queria fazer isso, eu não sabia também. Mas depois nós vamos voltar, neto, bisneto, esses meninos, aí nós vamos fazer teletransporte, você está aqui, você vai lá para onde? Você vai para São Paulo para visitar um parente seu ou Brasília, você fecha o olho e vai, porque eles não vão saber. Aí nós vamos falar também, como é que vocês viviam assim, sem e mais pergunta para a gente hoje, pai, meu filho, pai, como é que você vivia sem ser do lar? Né? Como é que você vivia? Eu falei, meu filho, a gente tinha peão, né? Fazia papagaio, vocês não fazem hoje, fica o dia inteiro, mas brincadeira à parte, né? Então a gente tem toda essa maravilha, assim, temos as nossas dificuldades de chuva, mas tem as coisas boas que a gente tem que pegar nisso. Mas vamos voltar aqui na questão que a gente estava vendo aqui. Deixa eu ver aqui. A lógica do bem. Então, relacionamento, então, que a gente estava falando. A gente está falando de relacionamento, a nossa maior dificuldade é relacionamento. De repente, você gosta de uma pessoa A e a outra, o irmão, dois irmãos numa casa. O irmão A, não, o irmão gosta da pessoa A, o outro da B, separa a família. Separa a família. Você não admite que uma pessoa goste de uma pessoa que você, não é que você gosta, você tem simpatia por outro, como assim? Poxa, eu prefiro A, você prefere B, o outro prefere C, cada um prefere o que quiser. Agora, eu posso não concordar, mas vou respeitar. E a gente briga porque você separa nós contra eles e não sei o que, porque um é de A, o outro é de B. Sendo que A e B está fazendo, ou deveria estar fazendo, que Deus preparou para eles fazerem a missão e a responsabilidade de cada um. E vai competir a eles responder, como a nós compete nós respondermos de acordo com o que nós nos comprometemos na educação dos nossos filhos, na questão de hombridade, de honestidade, de tudo, como pessoa do bem, de religiosidade. Então, a gente tem, mas aí eu estava vendo aqui, essa questão de relacionamentos. E tem uma passagem de Paulo, que está marcada aqui, que é Efésios, Paulo na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 26. O que Paulo fala? Que coisa tem? Por isso que eu falo que tem coisas que a gente pegar um pessoal igual a Haroldo Dutra Dias, igual o Pereira Franco, embora já está do lado de lá, deve estar trabalhando de lá, o Chico. Se pegar palestras desse pessoal, livros, a gente recebe informação interessantíssima, que a gente às vezes não tem acesso. Então, nessa passagem aqui de Paulo aos Efésios, capítulo 24, versículo 26, Paulo fala aos Efésios, irmãos, irai-vos. Paulo fala assim, irmão, irai-vos. O que é ira? Raiva. Fica com raiva, apela, irmãos, irai-vos. Mas como Paulo ia fazer isso? Porque entende que no nosso nível a gente não consegue ainda digerir uma ofensa gratuita ou uma condenação indevida, assim, de uma forma
esperar que amanhã venha um resultado adequado para essa ofensa ou para essa acusação que nós estamos sofrendo. A gente não aceita isso. A gente quer vingar na hora, a gente quer devolver. Por isso ele fala. Mas ele fala no bom sentido. Não está condenando, não. Fala, por quê? Porque vem a segunda frase depois. Irmãos, irai-vos. Quer dizer, fica com raiva, fica nervoso, mas que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Irar, todo mundo fica irado, mas a gente não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira é mais difícil. Mas isso ele pede. Então é mais ou menos isso que a gente nos aguarda, né, meus irmãos? É isso que nos aguarda. E eu acho que para isso também falta para a gente a questão da gente alimentar um tanto mais uma coisa que sem a qual a gente, essa doutrina nossa perde um pouco, não perde o valor, porque o seu valor é independente do nosso entendimento, da nossa reflexão ou não. Mas nós perdemos a oportunidade de maior entendimento dessa doutrina religiosa nossa doutrina espírita. O que nos falta? E é natural, tudo isso que é natural, que a gente tem, que a gente está atrás, que a gente está buscando, é natural. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos numa escola para aprender, uma escola abençoada, segundo a irmã de hoje. O que nos falta? Que Jesus colocou que precisava só de um pouquinho, coisa à toa, o tamanho de uma semente de mostarda, que parece que é a menor semente que existe no mundo. O que é? Hein? A fé? A fé. Só nos falta a fé. E a fé não é dom. A gente vai conseguir fé quando a gente está passando dificuldade. Quando a gente acha que não tem saída porque nós estamos passando. Quando está difícil. E está difícil não porque Deus está nos castigando ou nos punindo. Deus não nos castiga e pune nunca. Deus não pune nem nos castiga nunca, nunca, nunca. E a gente pode passar. E a criança que nasce privada da vista, que nasce com síndrome de Down, que isso não é punição de Deus? Não vamos entrar no mérito aqui. Cada um de nós cria. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, respeita o que a gente quer fazer. E Paulo nos ensina isso também. Né? Tudo nos é possível, tudo nos é válido, mas nem tudo nos convém. Eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser eu posso fazer. De tudo, qualquer coisa. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Isso. Então Deus respeita as nossas decisões, mas liga a essa nossa decisão, toda ela, a nossa responsabilidade. Por isso que a criança, infelizmente, vai nascer privada da vista, vai nascer com síndrome de Down, isso aqui, uma dificuldade, ou passar aqui também. E nem sempre nós estamos vindo aqui para pagar o que nós temos de errado. É reparação, mas João Deus prefere falar reparação do que espiar, mas que espiar é forte, mas acima de tudo é aprendizado. Então, é o nosso planeta de provas e expiação. Para você fazer prova, o que você tem que resolver na prova? Dificuldade, não é? Problemas. Então é provas e reparação. Quando a gente entende isso, eu pedi paciência do lado de lá. Eu pedi perdão, coragem de perdoar. Por que eu pedi? Porque de lá eu tenho outro entendimento. 80, 90, 100 anos, piscar de olhos. E eu sei de tanta coisa que eu conseguindo adquirindo essas virtudes, eu vou ter uma vida bem mais cheia de vida, de alegria, de dinamismo, de tudo. Então eu peço paciência. E aqui eu nasço, como é que eu vou ter paciência? A vida colocando para conviver comigo pessoas que têm essa paciência. Como é que eu vou aprender a perdoar? A vida colocando do meu lado pessoas que me dão a oportunidade de perdoar. É o único jeito. E eu pedi. Eu não pedi para sofrer. Eu não pedi para sofrer, uma pessoa fazer eu sofrer para eu perdoar. Ou a pessoa me ofender para eu poder ter paciência. Eu não pedi isso. Eu pedi para ter paciência, para ter perdão. E aí, a gente continua, que o sol não se põe sobre E essa questão da fé que nós estamos falando, então, como é que funciona? Jesus, na passagem, antes dele já entrar no sermão profético, Jesus falou tudo que ele ia passar, aliás, no sermão profético. Ele fala, e Pedro fala assim, Senhor, o que é isso? O Senhor não vai passar isso não, não vamos deixar, né? Não vamos deixar o Senhor fazer isso, eu estou aumentando muito, lá no Mateus 24, lá no nosso Evangelho. E Jesus fala, Pedro fala isso para ele. E Jesus fala, Pedro, o inimigo pediu para te se andar como trigo.
Interessante, né? Está lá no Mateus 24, se não me fala a memória, 31, 32, o versículo. Pedro, o inimigo pediu para te cirandar como trigo. Como é que a gente vai entender isso? O que é cirandar? Tem alguém que viveu na fazenda, alguma coisa? Né? Ninguém, né? Todo mundo é do celular aqui, é urbano, né? Mas eu fui procurar isso. O que é cirandar? O inimigo pediu para te cirandar como trigo. O que é cirandar como trigo? É quando lá na fazenda o pessoal pega um molho, é molho que fala? Um molho de trigo, né? Você pega um molho de trigo, põe uma peneira aqui e um pano limpo embaixo. Aí você pega esse molho de trigo, vai batendo na peneira e vai caindo os grãos de trigo lá embaixo. Você fica só com a palha. A palha você põe fogo e tudo mais. Aí Jesus fala para Pedro, se a gente não olhar isso, a gente passa pelo Evangelho assim e perde a oportunidade, né, da gente entender o que Jesus quer ensinar para a gente. Então, o inimigo ele falou, não é o demônio, não é nada disso, o espírito que quer ver o outro em situação difícil e, né, o inimigo pediu para te cirandar como trigo, mas eu pedi a meu Pai para que a sua fé não te desfalecesse. Jesus fala para Pedro, então, ele queria te cirandar, ele pediu para te cirandar, mas eu pedi ao meu Pai para que a tua fé não desfalecesse, porque ele sabia o que Pedro ia enfrentar. Pedro ia ser o pilar do cristianismo nascente, tanto que ele foi crucificado também, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não merecia morrer, ser crucificado como Jesus. Então, aí dessa lição, o Emmanuel nos coloca que não pediu posição social, não pediu facilidades financeiras, nada disso, pediu para que a fé não desfalecesse. E chega até nós, então, para a gente poder aplicar essa falta de fé nessas crianças que atendam com a sua vida, e nos velhos, que depois, idosos, que passaram por uma série de dificuldades de testemunho. Quando vai pôr a cereja no bolo assim, que você fechar a ponta, né, você vai atento contra a sua vida, já de idade. Você não quer morrer, o idoso não quer morrer, o jovem não quer morrer. Ele quer acabar com a dificuldade. A dificuldade, às vezes, está às vésperas de acabar, está na porta de acabar. Só mais um pouquinho, só mais um momento de testemunho, não de sofrimento, de testemunho, para que você alcance essa qualidade de ter a coragem de perdoar. Você alcance essa qualidade de ter paciência e não precipitar a situação. E você alcança com essa fé, nesse momento que Jesus falou, que pediu ao Senhor para que a fé de Pedro não desfalecesse, a gente entender também que a nossa dificuldade, tão logo eu já estou às vésperas de colher o ensinamento que essa dificuldade que eu estou passando está me trazendo, não é para sofrer, não é para pagar, que eu tenho que aprender. Quando eu colho a experiência, o ensinamento que essa situação que eu estou passando traz para mim, ela não tem mais razão de ser. Aí eu vitorio sobre mim mesmo, sempre vai ser sobre mim mesmo, nem sobre ninguém. Eu vitorio, alcanço a vitória sobre mim mesmo e lanço a nova conquista. E assim, nova conquista nessa vida mesmo, uma outra oportunidade que eu vou ter de conseguir virtude, ou me preparando para uma futura nova reencarnação, que como essa também ainda vai ser melhor do que essa, para a gente seguir o nosso destino fatal. Sabendo que o nosso projeto de vida, do qual nós participamos, está lá no livro Libertação, o livro que tem o negócio de reencarnação, o departamento de reencarnação lá no Espiritual, o livro do André Luiz. Qual o livro que é? Não sei se é nosso lar, não. Nosso lar que tem, né? Nosso lar que tem o departamento de reencarnação. A gente vai lá e participa. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu faço isso, de acordo com as nossas necessidades. A gente participa disso, mas esse projeto que a gente tem, a possibilidade de participar é uma confiança de Deus, da nossa capacidade, da espiritualidade que nos conduz. Eles vão deixar a gente pedir uma coisa que a gente não vai dar conta, só que a gente vai dar aí para colher a experiência e a virtude, né? Deixa para a gente. Então, mas o projeto nosso, em essência, ou em primeira instância, é um projeto de Deus. Nós temos no nosso código genético, no nosso DNA, nós temos uma porção divina, uma porção celestial, uma porção de Deus. Então, esse projeto nosso, que é um projeto de Deus, ninguém pode impedir ele de se efetuar. E ele vai ser efetuado por nossa
para que alcancemos a saúde integral e a serenidade, a felicidade plena. Esse é o nosso destino. E quando a gente entende isso, a gente procura apegar essa doutrina e adequar ela no nosso dia a dia. Não para a gente nunca errar, nunca fazer. Paulo acabou de falar para nós aqui, Paulo apóstolo, irmãos e dai-vos, mas que a gente não guarde essa mágoa no coração. Alimente essa mágoa, porque é como a gente tomar veneno para o outro morrer. Então eu acho que é isso, e agradecer essa doutrina que nos ajuda a sobreviver. E como nosso irmão falou, a melhor encarnação nossa é essa agora, e muito boa. Falando ainda que depois de Jesus, que demorou 1400 anos depois de Moisés para chegar a Jesus, só 1857 anos depois nós recebemos o Consolador que ele prometeu, que é a edição do nosso livro dos Espíritos, a primeira edição dele. Então, nós somos amados por esse nosso Deus do jeito que a gente é. Não vai esperar a gente ser igual a Jesus, nem Deus, nem Espírito puro, ele nos ama agora, porque sabe onde a gente vai chegar. Eu queria agradecer então a Deus, acima de tudo, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, a casa pelo convite, sempre à disposição, e a vocês pela paciência e a presença nossa. Que Deus nos abençoe hoje por todo sempre. Muito obrigado.